Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui em mais uma edição do Plantão Glorioso, ainda nessa edição bebê, né? Ainda tenho que fazer, por pouco tempo, mas ainda tenho que fazer o plantão aqui do quarto da Neném. Dessa vez não vai ser me equilibrando igual ontem, não. Ontem foi demais, né? O pessoal rindo de mim. Pô, Guilherme, você se equilibrando para fazer o plantão. Tava demais. Agora estou totalmente equilibrado, mas ainda no quarto da Neném para trazer informações sobre o possível novo lateral. O Botafogo teve que buscar uma solução rápida, galera. A grande verdade é essa. Eu elogio quando tem que elogiar, mas critico quando tem que criticar. Planejamento mal feito na busca pelo lateral e pelo zagueiro, né? O Botafogo agora vai tentar, né? Está tentando uma solução rápida e que num curtíssimo prazo tente se encaixar, que é o Ivan Ramírez, lateral do Libertad, jogou já com Alexander Barbosa. Então, para o curto prazo, Libertadores, talvez seja o que mais rápido o Botafogo consiga. Tentou o Vitinho, muito difícil. Tentou o Kelvin, sem resposta. E o Botafogo está tentando agora o Ivan Ramírez, que foge a esse padrão do jovem lateral para investimento na Eagle e tal. É um lateral experiente, é um lateral cascudo, mas que para mim não tira a vaga do Matheus Ponte. Vai entrar, vai rodar o elenco. Vamos ver, vamos falar sobre ele, tá? Para você conhecer um pouquinho do Ivan Ramírez e também sobre, mais uma vez, o choro do fair play financeiro. Essa hipocrisia já está me incomodando. Tava engraçado, agora já está incomodando, porque tá todo mundo entrando nessa vibe. O pai entrou, agora o filho também quer entrar. Mário Bittencourt nunca sabe o que dizer exatamente, ele espera o Landinho falar. O Landinho fala, ele vai na aba. Mais um que está reclamando aí, mais um pobre aí reclamando das riquezas do Botafogo. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Vamos lá, gente. Negociação com o Vitinho, lateral direito do Burnley, ficou muito difícil, tá? Muito difícil. É um lateral titular. O Burnley, que precisava bater ali uma questão de caixa, conseguiu fazer sem a venda do Vitinho, então não tem motivos para vender o Vitinho, tá? E o Botafogo tem que agir rápido no mercado. Já está muito lento. Falta pouco para o fechamento da janela. A gente não tem ainda zagueiro e lateral. Os dois zagueiros do elenco, o Alexander Barbosa e o Bastos, eles precisam de mais dois zagueiros para fazerem sombra. Não tem como. E não é nem fazer sombra. É você ter como rodar o elenco. Sem rodar o elenco, você não ganha campeonato nenhum. Não existe ser campeão na conta do chá. Não tem isso. A gente sabe disso. A gente viu isso ano passado. Tá? Todo time campeão não está na conta do chá. Ele tem elenco para rodar. Então a gente precisa. Perdemos um lateral direito de uma forma assim inacreditável. Ok, virou a página, o Ponte está muito bem, mas precisamos de outro lateral. Se não for o Vitinho, se não for o Kelvin, o Botafogo fez uma consulta pelo Ivan Ramírez. Tá? O Ivan Ramírez é um lateral de 29 anos, experiente, cascudo, tá? É titular na equipe paraguaia, que está aí nas quartas de final da Copa Sul-Americana, e devido a essa questão da dificuldade do Vitinho, o Botafogo teria que desembolsar aí mais de 90 milhões de reais para contar com o Vitinho, porque teria que pagar a multa, né? O Vitinho quer ir para o Botafogo. Claro, ele sabe que no Botafogo ele tem muito mais chance de aparecer para a seleção brasileira numa posição carente do que jogando a segunda do inglês, mesmo que a segunda divisão inglesa seja muitos níveis acima do Campeonato Brasileiro, tecnicamente falando, mas aqui você está na vitrine, né? Então, o Botafogo não perde ainda de vista o interesse pelo Vitinho, a negociação está difícil, mas o Botafogo não desistiu, tá? Exatamente pelo perfil, o Vitinho é esse jogador que está no perfil de Luiz Henrique, de Almada, né? Mas o Botafogo entende que não pode perder tempo porque precisa de um lateral para as quartas de final da Libertadores. Não é para daqui a 6 meses, 2 meses, é para daqui a pouco. E precisa de lateral para a sequência do Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, vai jogar com lateral improvisado. Vai ter que improvisar lateral. Né? Então, só tem o Matheus Ponte de lateral de ofício no nosso elenco. O Rafael não tem condição de jogo. O Damian Soares está treinando separado. O Arthur Jorge não quer mais contar com ele. Tá? O Ivan Ramírez, ele tem a vantagem de ter o mesmo perfil do Damian Soares. Tá? Que é um lateral experiente, que é um lateral que tem esse perfil de jogador pronto. Tá? É um jogador pronto para jogar e um jogador com o nível técnico das competições que o Botafogo disputa, principalmente Libertadores da América. Tá? Então o Botafogo queria um lateral que tivesse esse perfil.
E isso não impede, é claro, o investimento em um lateral que tenha o perfil de revenda futura, tá? O Ivan, ele é titular do Libertad, ele tá jogando, tá? O Libertad se classificou agora para as quartas de final, jogando contra o Sportivo Ameliano, né? Ele foi campeão do Apertura esse ano e é um jogador de seleção. Ele foi convocado para a seleção do Paraguai na disputa da Copa América. Não sei se está na convocação agora, né? O Gatito Fernandes do Botafogo está na convocação para o Paraguai agora em setembro jogar, inclusive contra a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o Alvinegro consultou o staff do Ivan Ramírez, tá? Ela está no meio da temporada, então toda a negociação vai ser difícil, porque está no meio da temporada, já começou a temporada, a mesma coisa com o Ivan Ramírez. Mas é aquilo, né? A chance do cara jogar no grande centro, ganhando muito mais do que ganha. Vale também dizer que tem o Alexander Barbosa, que era jogador do Libertad, titular, jogou com o Ivan Ramírez. Então o Botafogo vai aí contar com isso e com os valores, é claro, né? La Plata para tirar o Ivan Ramírez do Libertad, caso a negociação com o Vitinho realmente não prospere. Falando em prosperar, prosperidade, aumenta a lista aí de invejosos quanto às finanças do Botafogo, né? Era o Flamengo, agora é o Fluminense. Agora o Mário Bittencourt também dando declarações de que precisamos de um fair play financeiro urgente. E não é de teto salarial, não, é de fair play financeiro. A questão é que essas pessoas não conseguem ler, não conseguem interpretar um palmo além daquilo que elas querem ler, né? É a interpretação seletiva. Mário Bittencourt pode ser até advogado, mas não entende nada de SAF. Ele não sabe como funciona a SAF. Ele nunca leu a lei da SAF. Ele não sabe como a operação de um clube que faz parte de uma rede multiclubes funciona. E para discutir fair play financeiro, seu Mário Bittencourt, isso para você pouco importa, porque também o Fluminense ganhou quase nada de pay-per-view. Mas para Landim, para Spindle, para essa turminha aí do Flamengo, vai ter que discutir também distribuição de pay-per-view. Vai ter que discutir divisão de tudo isso. Por que vocês acham que tem que receber mais de pay-per-view, ganhar uma fortuna com direito de transmissão e os outros não receberem nada? E acham que o Botafogo, por fazer parte de uma rede multiclubes, não pode gastar o que gasta? Cadê a transparência de vocês também? Então, quando se fala em fair play financeiro, tem que se falar de muita coisa. Tem que se falar de teto salarial, sim. Tem que se falar de divisão de cotas, sim. É por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Ele é movido à base da inveja. Ah, eu estou dominando aqui. Quando eu vejo alguém influenciando e querendo atrapalhar o meu domínio, eu me revolto e invoco todas as questões relativas a direitos que eu penso que eu tenho. O Botafogo está agindo certo no mercado, não tem nada que impeça o Botafogo de gastar e não vai ser esse chororô agora da dupla Fla-Flu que vai impedir o John Textor de fazer o que tem que ser feito para o Botafogo retornar à sanha dos títulos. É isso que a gente quer, retornar à sanha dos títulos. Continuem chorando, que tá bonito, mas já tá enchendo o saco. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.